Olá, seja muito bem-vindo à quarta aula do curso de Design de Aplicativos com Figma. Na aula passada, eu apresentei a vocês a interface para desenho no Figma, que foi a parte do Canvas, propriedades, as camadas, as ferramentas. Agora, a gente vai realmente colocar a mão na massa e começar a criar alguma coisa. Então, eu deixei aqui um texto explicativo do que a gente deve ver hoje. Formas básicas e as propriedades dessas formas. Então, quais são as formas básicas no Figma? Tem várias. O retângulo, a linha, a elipse, o texto e a imagem são as 5 principais. Mas a gente tem diversas formas. Por exemplo, aqui a gente tem o retângulo e a linha, que são duas que são muito usadas, Tem a arrow, que seria uma seta, elipse, que é muito usada também, o polígono, que seria um triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, enfim. Star, que seria uma estrela, e o place image, que é a imagem, que é uma das formas muito importantes também. Aqui a gente tem a parte de pincel e caneta, que eu, pelo menos, não costumo usar muito, mas é muito útil para quem vai fazer algum desenho menor, então alguma ilustração, algum ícone, alguma coisa. Nesse curso eu não vou passar por elas, porque eu acredito que a gente tem prioridades maiores aqui. A gente tem a ferramenta de texto, que é inclusive aqui que vocês estão vendo na tela, Esse aqui é um texto colocado no Figma, aqui tem as propriedades dele também, etc. E é basicamente isso. Então, retângulo, linha, elipse, texto e imagem. Com esses 5 você consegue começar a montar seus aplicativos sem problema nenhum. Então, vamos começar pelos atalhos. O retângulo, que a gente pode também expandir esse menu aqui do lado. Ou a gente clica aqui e constrói um retângulo, ou a gente aperta a tecla R do teclado e aí também vem aqui R para os vários retângulos. Então, por exemplo, aqui no retângulo, e aí eu já vou explorando com vocês em paralelo as propriedades e as formas, Então, por exemplo, um retângulo, aqui na aba de Design, ele tem diversas propriedades. Então, por exemplo, a propriedade X dele e Y, como eu falei na aula anterior, elas são do posicionamento. Ou seja, o X é posicionamento horizontal do eixo X e o eixo Y, posicionamento vertical. Então aqui a gente está menos 279. Então, por exemplo, se eu colocar menos 179, ele vai reposicionar o meu retângulo. Vocês estão vendo que ele andou um pouco para a esquerda, Por quê? Porque eu aumentei aqui. Se eu colocar 0, por exemplo, ele vai vir para cá. Se eu continuar aumentando 100, ele continua indo para a direita, O X, quanto mais alto, mais à direita ele está. Se eu quiser mover ele também, eu consigo fazer com o mouse. Clico com o botão esquerdo em cima do retângulo e consigo mover ele sem problemas. Está vendo que o X e o Y vão se atualizando. Conforme eu vou mexendo, o valor de X e Y aqui também vai se alterando. Aqui a gente tem outro retângulo e eu vou mostrar para vocês como funcionam outras propriedades. Então, no caso de um retângulo, por exemplo, a gente tem largura e altura, que é exatamente o que está aqui abaixo, 328 por 142 pixels, ou seja, pontos na tela. Então, se eu quiser um retângulo mais largo, o W vem de largura do inglês. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 500 em vez de 328, o meu retângulo vai ficar maior. Se eu quiser um retângulo um pouco mais estreito, então eu posso, por exemplo, modificar a altura. E 142 colocar 50. Então, aqui eu começo a redimensionar o meu retângulo. Da mesma forma como eu conseguia mover o meu retângulo pelo mouse com o botão esquerdo, eu consigo mover aqui nessa linha azul que fica ao redor dele. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, tá vendo que apareceu o cursor mudou, O mouse mudou. Ou seja, aqui eu consigo aumentar e diminuir meu retângulo se eu apertar com o botão esquerdo. Se eu clicar dentro do retângulo com o mouse preto normal, ele vai mexer. Mas aqui eu consigo aumentar e diminuir, aqui também de um lado para o outro. Então, essa borda azul ela serve justamente para você redimensionar no mouse. Caso você queira fazer um trabalho um pouco mais visualmente, em vez de colocar os números aqui exatos de largura e altura. E aí esses quadradinhos brancos, eles servem para você fazer a modificação conjunta, Ou seja, eu mudo largura e altura ao mesmo tempo. Depois eu tenho ângulo aqui, ou seja, aqui eu estou com 0 graus de ângulo, mas se eu colocar, por exemplo, 30 graus, ele vai se inclinar um pouco. 45, ele vai estar inclinado exatamente na diagonal. 90, ele vai dar um giro. 180 seria meia volta no caso, Então aqui a gente pode brincar com ângulo e por fim aqui é o raio das bordas. Parece meio difícil falando, mas vendo vai ficar bem intuitivo. Por exemplo, o raio da borda aqui eu vou colocar 15. Então olha o que acontece, olha a diferença. Esse retângulo está arredondado. E conforme eu vou aumentando aqui, 20, 50. Tá vendo como já está ficando cada vez mais arredondado?
Então o padrão sempre vai ser 0, ou seja, ele vai ser um retângulo convencional mesmo. Mas aí eu posso sempre colocar, e aí se eu colocar um valor muito alto, vamos supor, 5.000, então ele simplesmente arredonda a borda até onde ele consegue. E aí já começa a se parecer com um botão, por exemplo, que seria um retângulo um pouco arredondado nas pontas. Então essa é a forma de você modificar o retângulo. Aqui eu tenho a parte de coloração, então fill quer dizer preenchimento em inglês. Então aqui eu tenho a coloração dele. As cores, elas têm códigos no Figma, não só no Figma na verdade. Qualquer ferramenta de design que você for aprender, elas vão ter códigos. Tá vendo que está aqui C4, C4, C4. Isso é um código que se chama Hexcode, H-E-X, que seria o código hexadecimal. Mas você não precisa saber de código hexadecimal para poder modificar a cor. Você pode simplesmente clicar nesse cinza e aí vai aparecer a paleta de cores. Então aqui, por exemplo, eu consigo modificar vários tons de vermelho. Aí você fala, Thiago, se eu quiser azul, se eu quiser verde. Aí você vai modificar essa bolinha aqui embaixo e todas as opções de cores elas vão mudando. Então, por exemplo, se eu quiser um verde, vamos supor, seja um botão para continuar, para confirmar que o usuário vai fazer uma ação positiva, ou seja, você quer trazer aquela cor verde para dar uma noção de que a ação é boa. Então, pode ser um verde claro, um verde mais mediano, assim. E assim vai. Então, a gente já está começando a construir uma carinha no botão aqui. Se eu quiser pegar, por exemplo, a cor de um outro botão, eu posso clicar nesse conta-gotas, e aí ele vai aqui, ó. Eu posso pegar a cor que eu quiser. Posso pegar esse tom de preto, posso pegar esse cinza aqui, ó. Vou pegar esse tom de preto. E assim eu vou mudando, mas eu vou deixar ele verde aqui por enquanto. Então a gente mudou o fill, né, que é o preenchimento dele, e agora a gente pode também adicionar borda no retângulo. Stroke seria a linha, né, seria a borda. Então quando eu clico nesse mais aqui, ó, eu adiciono a borda. Tá vendo que apareceu uma borda preta, mas ela está muito fininha. E aí quais são os parâmetros que a gente pode mudar nela? A cor, ela está preta, né, então por exemplo, vou colocar aqui uma tonalidade de verde mais escura. Não mudou muita coisa porque a borda está muito pequena, mas vamos supor, aqui é o número dela, é o tamanho dela. Então, aqui está um pixel. Então, deixa eu colocar aqui 10, por exemplo. Aqui, já apareceu uma bordinha agora no nosso retângulo. Então, veja só, a gente vai construindo as formas aos poucos. O retângulo, ele nasceu sem tamanho pré-definido, sem posição, sem cor, sem nada. E a gente foi construindo as formas. É assim que a gente vai construindo as coisas dentro do aplicativo. Bom, então agora vamos para a linha. O retângulo ele é até um pouco mais complicado, porque a linha na verdade ele é só uma linha, então por exemplo não vai ter preenchimento nem nada do gênero. Então a gente vai vir aqui em Line ou apertar na tecla L. Então quando você apertar, você pode, ó, você clica no botão e segura, que aí você vai escolher até onde vai aquela linha. Então fiz isso daqui, por exemplo, e eu vou fazer agora com a tecla L. Então apertei L, entrou na ferramenta, eu dou um clique, arrasto o mouse e vim até o outro. Aqui ele está me dando as dimensões da minha linha. Então se eu clicar na linha aqui, eu consigo também, ó, com um quadradinho branco que apareceu, consigo redimensionar ela, consigo ajustar ela aqui. E aqui a gente tem as mesmas propriedades. A posição, por exemplo, 313, ou seja, é o quão à direita ela está. Então vou botar aqui 0, por exemplo. Ela veio para a esquerda. A posição Y, ou seja, a altura dela. Se eu botar aqui, por exemplo, 400, ela foi mais para baixo, né? Porque o Y, quanto mais alto, mais para baixo ela está. Então assim a gente consegue ir posicionando. Não faz muito sentido a gente falar em fill, né, em preenchimento para uma linha, porque ela não tem preenchimento, ela é só uma linha, né? Ela é só uma borda. Então aqui a gente consegue modificar a cor da linha, então vou botar vermelho, por exemplo. Eu posso botar um rosa também. E aqui eu consigo modificar o tamanho da linha, né? Ou seja, a espessura dela. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 25. Então agora a gente tem uma linha de espessura 25 aqui. Como eu construí a linha depois, ela está numa camada acima do retângulo, por isso que ela entra e ela tem prioridade em cima do retângulo. Né? Vamos para a elipse agora. Tem uma dica importante que eu esqueci de dar na hora de falar dos retângulos. Se você apertar aqui tecla R para construir um retângulo, quando você estiver dimensionando o tamanho inicial dele, você pode segurar a tecla Shift, que ele vai forçar a ser sempre um quadrado. Ou seja, não importa o que eu faça aqui, ó, ele nunca é um retângulo, sempre é um quadrado. Isso é útil para quando você quer construir exatamente um quadrado, sem ter que ficar aqui mirando exatamente os pixels certinho para ficar um quadrado. Você força o programa a apresentar um quadrado com a tecla Shift.
Agora vamos para a elipse. A elipse também é uma das ferramentas aqui, você pode conseguir criar ela tanto com esse botão daqui, elipse aqui, mesma coisa, se você segurar Shift, ela vira um círculo, senão ela vira uma elipse comum. E se você apertar a tecla O do teclado, ela também faz a mesma coisa do botão que a gente acabou de apertar. Então tem os mesmos parâmetros, consigo mexer para lá e para cá. Aqui tem dimensão, largura e altura. Então aqui, por exemplo, 500. Ficou um círculo enorme aqui. Deixa eu até diminuir um pouquinho. Então aqui a gente consegue construir, é muito similar ao retângulo. Qual é a grande diferença do círculo para o retângulo? O círculo, ele é como se fosse um retângulo com as bordas arredondadas. Por exemplo, se eu tiver um retângulo em forma de quadrado aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui um retângulo, vamos supor, de 200 por 200. Aqui ele virou um círculo, na verdade, né? O círculo nada mais é do que um retângulo, ou melhor, um quadrado, né? Com as bordas arredondadas. Isso é uma informação importante. Mesma coisa, eu posso mudar a cor dele em Fill, posso adicionar borda aqui no Stroke, uma borda preta, por exemplo, de 20, e assim a gente consegue ir seguindo. Depois a gente tem o texto, que ele se comporta um pouco diferente. Deixa eu selecionar aqui um pouco as minhas formas. E vou arrastar aqui para cima um pouco. A gente tem o texto. Então o texto, ou eu aperto a tecla T, ou eu aperto aqui em cima no menu. Eu fico falando os atalhos para que vocês consigam ir treinando e pegando. Isso aumenta muito a produtividade da gente. Então aqui o T, ó, o texto eu apertei em qualquer lugar. E aí vou colocar aqui, por exemplo, Figma é uma maravilha. Então, digitei normal, ele vai aparecer com uma fonte qualquer. Para vocês provavelmente não vai estar essa daqui, porque eu estava testando outras coisas, fui construir esse texto aqui em cima, então ele está usando a mesma fonte que eu estava usando lá em cima, né? Mas o texto, então ele tem as mesmas dimensões de posição, altura, largura, etc. Mas ele tem as configurações de texto, que são as fontes. As fontes que a gente tem por padrão no Figma são as fontes do Google, que você consegue explorar elas no Google Fonts. Mas, por exemplo, para vocês que estão começando agora, eu sugiro usar uma fonte inicial só para vocês aprenderem a mexer. Então, Roboto é uma das fontes que é muito boa, muito tranquila, ela é bonita, ela é fácil de ler, ela ajuda. Então aqui você pode modificar vários parâmetros. Então aqui você tem várias fontes do Google que você pode usar. Aqui você tem o peso da fonte, ou seja, regular seria a fonte normal. Tá vendo que ela está normal aqui. Então se eu botar bold, por exemplo, que seria negrito, ela vai ficar mais escura, né? Mais grossa. Então se eu botar black, que seria ainda mais em negrito, né? Ele fica mais espesso ainda. Aqui eu tenho tamanho, 24, então posso botar aqui 13, ele ficou bem pequeno. 64 ficou bem grande. E assim a gente pode ir brincando. Aqui, por exemplo, eu tenho o alinhamento, onde eu consigo modificar, por exemplo, se eu aumentar aqui o tamanho do texto, a minha fonte ela continua à esquerda, né? Alinhada à esquerda. Então eu posso alinhar o centro, posso alinhar a direita, para que a gente consiga construir os aplicativos de uma forma mais equilibrada, né? Aqui eu consigo mudar a cor da fonte, então mesma coisa da cor dos retângulos, aqui eu consigo selecionar a cor e aqui é basicamente a luminosidade dela, né? Então aqui eu consegui deixar a cor azul, por exemplo. E assim vai. Vocês podem perceber que aqui a gente só tem alinhado à esquerda, alinhado ao centro e alinhado à direita. Não tem aquele justificar, que é muito comum em documentos. Você vai escrever um relatório no Word, por exemplo. Aí você coloca normalmente justificar, que é o texto vai sair de uma margem e vai para outra. E se o texto tiver que quebrar um pouquinho antes, ele vai esticar um pouquinho os espaçamentos para que ele fique exatamente alinhado na margem. E isso não existe no design, você pode perceber. Em todos os sites, aplicativos que você usa, isso não existe no design. Normalmente a gente coloca alinhado à esquerda o padrão. Então não fica legal visualmente você justificar, porque o espaçamento das letras das palavras muda. Então dificulta um pouco a leitura do usuário. Por fim, a gente tem imagem, e a imagem você pode inserir ela de duas formas diferentes. Por exemplo, aqui nessas formas existe o botão Place Image, que seria colocar uma imagem. Então se eu apertar aqui, ele vai pedir uma imagem. Então aqui, por exemplo, eu posso clicar em Thumbnail Aula 4, que é exatamente a thumbnail desse vídeo que eu estou trabalhando com vocês. Então aqui, por exemplo, eu posso ir colocando a imagem e aí ele vai se adaptando. Ou senão eu posso
copiar a imagem, Ctrl C mesmo, e aí colar aí dentro, Ctrl V. Ou seja, por exemplo, vou colocar aqui, pesquisar por Figma, aqui no Google, imagens, e aí eu posso copiar, por exemplo, essa imagem aqui, né? Copiar a imagem e colar aqui dentro do Figma, que ele vai aparecer a imagem do jeitinho que estava lá. Então é isso, você aprendeu como colocar um retângulo, uma linha, uma elipse, um texto, imagem. Você aprendeu como mover os retângulos e, enfim, como mover as formas, como mudar a posição, como mudar o ângulo, como mudar o raio, o preenchimento, a borda e a cor. Por fim, para posicionar melhor, vem o alinhamento, ou seja, quando você já construiu tudo que você precisa, você começa a alinhar as coisas. Então, como é que você vai alinhar? Por exemplo, aqui eu selecionei um retângulo. Então eu vou afastar as outras formas e eu quero que esse retângulo ele se alinhe. Tá vendo que enquanto eu movo, aparecem várias linhas vermelhas que ficam aparecendo, vários números, enfim. Isso tudo são ferramentas de alinhamento do Figma. Então, por exemplo, se eu quiser alinhar a esquerda desse retângulo, eu vou encostando aqui com o de cima, né? Deixa eu mudar até a cor para ficar mais fácil de ver aqui. Botar um preto e esse aqui um cinza mais escuro. Então, por exemplo, se eu quiser alinhar o cinza escuro com o preto, à esquerda, eu venho aqui, quando eu chego à esquerda, tá vendo que ele travou aqui e aparece uma reta vermelha, né? Isso quer dizer que eles estão alinhados. Por exemplo, se eu quiser alinhar o centro, eu vou arrastando, quando eu chego no centro, aqui, apareceu uma linha indicando que eles estão alinhados no centro. Se eu quiser alinhar a direita, eu vou chegando, ele alinha a direita também. Então assim eu consigo ir alinhando aqui, ó, alinhei uma à esquerda, eu vou alinhar esse outro quadrado mais clarinho à esquerda também. E assim eu consigo ir ajustando todos eles. Caso eu queira alinhar de uma forma mais automática, eu posso selecionar todos eles e você simplesmente aperta com o botão esquerdo e arrasta o mouse, vai testando aí no seu Figma para você aprender. E aí, por exemplo, aqui eu estou selecionando 3 retângulos ao mesmo tempo. Aqui em cima apareceu a ferramenta de alinhamento. Está vendo que quando eu tenho um quadrado, por exemplo, ela está todo desativada, está cinza. Mas quando eu seleciono 3, ele apareceu aqui várias opções. Então, ó, alinhar à esquerda, alinhar no centro, alinhar à direita, alinhar horizontalmente e verticalmente, né? Para cima, para baixo também. Aqui, por exemplo, a line left, se eu apertar, ele alinhou à esquerda. Aqui, por exemplo, alinhou ao centro. Aqui alinhou à direita. E aqui você consegue ir brincando. Por exemplo, se eu quiser colocar os quadrados um ao lado do outro e alinhar todos eles, aqui, ó, apertei espaço e vou me mover para poder caminhar aqui na nossa interface, né? Seleciono os 3, por exemplo, ó, alinhar com o top, né? Alinhar com a parte de cima. Então eles vão ficar alinhados. Alinhar com o centro verticalmente, alinhar para baixo. Vai testando, tá? Quando você me ver falando, provavelmente você não vai conseguir entender tudo na mesma hora, mas vai tranquilo, vai com calma, vai mexendo no Figma, vai testando essas possibilidades, vai brincando. Você vai explorar bastante, vai aprender coisas que eu também não ensinei aqui. Mas é isso, basicamente. Então a gente conseguiu cobrir tudo. Eu vejo você na próxima aula. Se você está gostando do curso, não se esqueça de comentar aqui embaixo, deixar um joinha e se inscrever para não perder mais vídeos. Até mais. Tchau, tchau.